Tudo tem o seu início em 1903, quando o governo nacional japonês sente uma grande carência por parte de recursos energéticos. Até em 1905, o país não tinha sequer alguma alternativa para sanar essa carência. Além disso, ele está completamente isolado de certas questões como empréstimos a países estrangeiros, fundo, dentre outros. Ou seja, o Japão precisava urgentemente de conseguir recursos energéticos para restabelecer sua economia. Assim, nesse mesmo período, o Japão, que já havia investido muito dinheiro em força bélica, entra na atual Coreia do Sul, sem grandes problemas. Domina a capital Seul em apenas 3 dias e tem um início assim chamado expansionismo japonês. Também em meio a tudo isso, o Japão consegue dominar o Mar da China, expandindo assim o Mar Japonês, além de dominar também algumas ilhas do Pacífico. Em 1911, o até então imperador japonês aplica algumas ordens de invasão nas primeiras ilhas filipinas, tomando posse do mar do mesmo país. O período de 1914 e 1945 já é marcado pelas altas riquezas devido à extração em massa do petróleo, carvão, ópio, ferro e bronze, que em grandes temporadas de guerra trouxe grandes lucros para o país oriental, devido a países europeus, principalmente a Alemanha, se credenciaram como grandes importadores. O próximo passo do Japão foi levar a guerra ao Sudeste Asiático, nas colônias britânicas da região. Antes disso, em 1940, o Japão havia invadido a Indochina francesa com o objetivo de fechar uma rota de envio de armamentos aos rebeldes chineses. O objetivo do Japão no Sudeste Asiático era o de expulsar as forças coloniais britânicas e americanas para ganhar o controle sobre os recursos materiais dessa região. As tropas britânicas do Sudeste Asiático eram extremamente mal equipadas, e a guerra mostrou que, além disso, eram também mal preparadas e mal lideradas. As melhores tropas britânicas haviam sido posicionadas na Europa e no Oriente Médio. Isso resultou em um fracasso total das forças britânicas quando os japoneses atacaram a região a partir de dezembro de 1941. O Japão obteve rápidas vitórias em Singapura, Malásia e Hong Kong e formou tropas extremamente bem preparadas para o conflito. Assim, cobriam grandes faixas de terra por dia e possuíam boa capacidade de se embrear na selva da região. Isso garantiu uma grande vantagem em relação às tropas britânicas, que não sabiam lutar na selva tropical. Os relatos das batalhas nesses 3 locais são repletos de fuga e verdadeiras desordem nas defesas britânicas. Após garantir o controle sobre Singapura, Malásia e Hong Kong, o Japão partiu ao ataque das Índias Holandesas Orientais, a atual Indonésia. A região era controlada pela Holanda e durante o confronto contou com o apoio dos aliados, grupo formado por Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, que lutava contra o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. A disputa nas Índias Holandesas Orientais ocorreu principalmente pela ilha de Java, a maior ilha da Indonésia. A frota naval holandesa foi derrotada pela Marinha Imperial Japonesa em fevereiro de 1932 e, em março, o Japão assegurou o controle sobre a região. A grande importância das Índias Holandesas Orientais era a grande reserva de petróleo. A maior disputa nos ataques japoneses ao Sudeste Asiático ocorreu na Batalha de Birmania. A resistência britânica na região durou 127 dias após o primeiro ataque, que ocorreu em 23 de dezembro de 1941. Apesar disso, o cenário na Birmania não foi diferente. Defesas mal preparadas e que se dissiparam facilmente com os ataques japoneses. Os ataques da aviação japonesa foram importantes para desmontar a frágil defesa britânica na região. Em aproximadamente 6 meses, o Japão havia conquistado uma grande faixa de terras e garantiu o controle sobre fontes importantes de recursos naturais, principalmente reservas de petróleo. Não existia reserva de petróleo no Japão. As perdas em equipamentos e soldados foram muito pequenas e a velocidade das vitórias foi inesperada.
Com a instalação do Japão na região, os relatos de violência e brutalidade relatam a realidade da dominação japonesa. O exército japonês tinha uma violência institucionalizada que não poupava prisioneiros de guerras nem civis. Inúmeros prisioneiros foram executados e os civis sofreram com inúmeros abusos, com os estupros em massa promovidos por soldados japoneses. Durante toda a década de 1930, a elite política e intelectual do Japão defendeu o militarismo como uma forma de garantir a defesa dos seus interesses internos. A entrada do Japão na Segunda Guerra Mundial aconteceu oficialmente a partir do ataque à base naval Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. O ataque japonês aconteceu sem uma declaração formal de guerra e tinha como objetivo a destruição total da frota americana no Oceano Pacífico. Isso, entretanto, não aconteceu, pois o ataque de Pearl Harbor conseguiu destruir apenas parcialmente a frota americana. O resultado foi um saldo de mais de 2.000 americanos mortos. Depois do ataque a Pearl Harbor, a base da Marinha Americana no Havaí. O exército americano manteve constantes ataques durante 11 meses, o que fizeram com que os japoneses recuassem para seus territórios de origem, mantendo-se fortes na sua linha de defesa. Dizem que os japoneses são muito nacionalistas e que preferem morrer do que serem conquistados, além de acreditarem que o solo de sua terra é sagrado e não pode ser pisado por uma raça inferior a deles. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançou a primeira bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, e mesmo assim, 3 dias depois, o governo japonês não havia se rendido. Foi então lançada a segunda bomba, agora sobre a cidade de Nagasaki, onde ficará tudo arrasado. Assim, o governo japonês tenta tomar certas atitudes para que chegasse ao fim. Os representantes do governo japonês se reuniram com os representantes do governo americano para negociar a rendição de todo o Estado japonês na Segunda Guerra Mundial. O Japão foi o último país a se render nessa guerra, acabando assim com todo o expansionismo japonês. E, posteriormente, ele alternaria sua política focando em uma política de reconstrução econômica. A continuidade da guerra viu o declínio total do exército japonês, e esse declínio, porém, aconteceu de maneira lenta, pois os aliados tiveram de pagar um preço alto por cada nova conquista. A rápida vitória japonesa no Sudeste Asiático reforçou a propaganda de guerra no Japão, que difundiu a importância vital da guerra e o caráter invencível do exército japonês. Eufórico, o povo japonês lutou literalmente até a morte em todas as regiões da Ásia. As vitórias, porém, tornaram difícil enxergar um fato relevante: a inferioridade japonesa em relação aos Estados Unidos. As vozes contrárias à guerra, além de perseguidas, foram abafadas pelas rápidas vitórias. A história mostrou que o Japão não tinha capacidade financeira e tampouco material humano para manter uma guerra a longo prazo contra os Estados Unidos e sua poderosa economia.